Já estamos de volta com o segundo bloco aqui no nosso programa de entrevistas, hoje conversando com um jovem, o Jonathan, que muitos o tratam como profeta, é isso? Muito sim, mas eu digo que eu sou um pregador. E qual é a diferença entre profeta e pregador? É que o propósito do pregador, digamos assim, vou especificar ainda mais, o evangelista, é levar a mensagem através da sua comunicação, né? Sua comunicação através da Bíblia, através das suas missões que ele tem no mundo. O profeta, ele seria aquela pessoa que é o porta-voz de Deus, né? Entre o mundo espiritual para o mundo terreno. Portanto, já é digamos, uma posição que Deus coloca o homem de forma, olha, tu é o escolhido para fazer isso. Exatamente. Claro que isso também não é uma questão que eu anulo os dons que existem em mim, porque eu acredito muito nos dons do Espírito Santo. Eu acredito que eu tenho uns dons sim. Quais são? Eu tenho um dom, digamos assim, eu gosto de desmistificar um pouco do dom e falar a intimidade, né? Porque parece que quando a gente fala dom, a gente fala de algo, nossa, é muito distante. Ele tem um dom, então, meu Deus, eu não tenho. Mas eu gosto de falar, na verdade, de intimidade, porque intimidade é para todos aqueles que são filhos de Deus. Então eu posso ter intimidade, você pode ter intimidade, qualquer pessoa que conhece Jesus pela primeira vez tem acesso direto à voz do Pai e pode se comunicar com Ele por livre e espontânea vontade de forma acessível, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que o Espírito Santo fala, e eu já vi vários testemunhos de pessoas, né, que através da minha vida e de outras pessoas também que foram usadas através dessa intimidade, dessa voz profética, que mudaram totalmente de vida, mudaram totalmente seu rumo. Mas o meu maior objetivo hoje, digamos, meu propósito é levar a mensagem do Evangelho. Certo. Tu é jovem e os jovens estão hoje mais distantes da fé, mais próximos? Como é que é a tua leitura sobre o jovem? Eles estão confusos, Sérgio. Confusos até demais. É uma sociedade líquida que a gente vive hoje, né, onde tudo é muito momentâneo, é passageiro, onde hoje é, amanhã deixa de ser. Eu acho que os jovens em si precisam criar raízes. Eles precisam ter convicções exatamente sobre aquilo que falamos no primeiro bloco, né, que é sobre a identidade deles. Eu acho que é uma sociedade muito rasa e eles não conseguem criar essa estrutura de raiz muito mais profunda, onde eles acabam se perdendo. Estão perdidos, estão confusos. É isso que eu vejo na juventude hoje. E a internet ajuda, o celular ajuda ou complicou mais o quadro? Bom, pelo Zoom que está sendo tomado, acho que complicou ainda mais. É uma ótima ferramenta, um ótimo dispositivo que poderia ser usado de uma forma muito legal e que é importante sim hoje, né? Porque, por exemplo, eu uso as redes sociais para levar a mensagem de paz. E que bom por isso, dessa sabedoria que Deus deu ao homem. Só que eu acho que as pessoas têm usado de uma forma muito distorcida, muito no sentido bem negativo da palavra, sabe? Uhum. E a gente vê pelo índice de ansiedade e depressão que tem tomado a sociedade, principalmente a cultura brasileira, né? E tu achas que a ansiedade está relacionada à questão da fé? Eu acho que a ansiedade, ela está mais relacionada nessa questão das tecnologias em si, né? Claro que muitos jovens, eles têm encontrado uma forma de sair desse meio caótico emocional através da fé, né? Isso tem ajudado bastante, e que bom por isso. Mas eu acho que é muito mais uma questão de rever conceitos e atitudes mesmo, né? E você não está vendo como aquele que consegue, pelo Espírito Santo, enxergar um pouco além, você não vê isso estar mudando positivamente, ou o contrário, e cada vez mais nós teremos dificuldades nesse mundo tecnológico? Eu acho que depende muito mais da forma como a gente está fazendo isso, né? Eu acredito que a gente pode mudar isso com toda certeza. Eu acho que a gente pode mudar isso exatamente pelo posicionamento que temos em relação às tecnologias, em relação às redes sociais, né? Como usamos isso, né? Então, com toda certeza, tem como a gente mudar? Tem, mas hoje, como a galera está muito permeada nessa questão da tecnologia, a forma como eles usam, né, e essa questão de confusão que eles estão hoje é um pouco distante, mas nada que não possa ser atingido, né? Porque, no meu olhar, né, as pessoas hoje veem na internet só razão. Você já extinguiu o que é emoção, você já não se apaixona por outra pessoa, porque você acaba não conhecendo outras pessoas. Você fica só no mundo online, no mundo virtual, certo? E com isso você acaba não desenvolvendo esse teu lado das emoções, esse teu lado do tato, esse teu lado
do ser humano que nos distingue dos animais. Não, exatamente. Eu acho que nós somos seres sociais, né? Então, a gente não pode perder a maneira orgânica de ser, a maneira natural de ser como ser humano. E a gente, por exemplo, quando a gente fala de um pouco de neurociência, acho que eu vou falar isso aqui, é bom. Quando eu fazia neuroquímica, né, e a pesquisa que eu fazia na Universidade Federal do Rio, a gente usava observações de ratos. E quando a gente, por exemplo, a gente colocava os ratos fêmeas com os filhotes, né, a gente via que os filhotes nasciam com tal comportamento, e quando a gente tirava, por exemplo, os filhotes que nasciam e separavam da mãe, né, obviamente na vida adulta eles tinham outro tipo de comportamento. Eram mais ansiosos, eram mais depressivos e muito hiperativos. E a conclusão que chegamos, Sérgio, foi que, na verdade, esses ratos fêmeas, né, os filhotes, eles tinham o afeto da mãe, eles tinham o carinho da mãe, eles tinham aquele tato, né? A proteção da mãe, né? E a gente usa rato porque, claro, tudo no rato é muito mais rápido, né? E também, por incrível que pareça, existe sub-áreas daquele cérebro que é muito parecido do ser humano. Sem dúvida, por isso que é o bichinho padrão para pesquisa. Exatamente. Então, a gente vê que um dos índices, né, da saúde mental está muito defasada hoje é exatamente essa questão das pessoas perderem o lado humano de ser. Se a gente falar de Jesus, ele se mostrou extremamente humano. Ele era Deus, se fez homem para entender nossas emoções, para entender as nossas dificuldades. Tipo, ele passou por um momento muito caótico no Getsemane, onde ele falou: Pai, se preciso for, retira de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Eu estou passando por dor e sofrimento, mas ele entendeu o que é passar por sofrimento na pele, né? Ele chorou também com a morte de Lázaro. Então, se nem Jesus ele perdeu esse lado humano, né? Porque a galera tem perdido tanto essa forma natural de ser, que é incrível, porque Jesus nos criou assim. Você tem muitas citações bíblicas, portanto você continua lendo, estudando a Bíblia? Com toda certeza. Eu digo que, na verdade, ela é minha fonte para viver. A Bíblia é uma fonte para mim, é um manual da vida. Que aí você consulta, ora e vê todos os dias? Todos os dias. É um prazer, na verdade, quando você está bem próximo daquilo que você acredita como verdade e você consegue ter esse relacionamento profundo, né, intenso, digamos. Eu falo intenso e profundo, sempre usei essa palavra desde o começo, porque desde o momento, Sérgio, que eu descobri meu propósito, eu sempre mergulhei de cabeça, assim, né? As pessoas até falam: nossa, mas como é que você tão jovem consegue ter essa intimidade ou esse dom aflorado? Esse conhecimento parece de um homem já de 50 anos, 60 anos, não é? É verdade. Muitos falam isso mesmo, mas é exatamente porque eu sempre fui muito dedicado, muito esforçado, sempre gostei de estudar. Minha vida sempre foi estudo e oração, né? Você hoje não vive da religião. Você não vive, por exemplo, só do que hoje você faz, não é? Que é levar a palavra de Deus. Você também trabalha. Exatamente. Eu uso hoje o marketing digital, né? Eu estou também especializando em gestão de negócios e eu tenho permeado os dois mundos, né? Mas paralelo, digamos, exato. Mas a minha intensidade no plano espiritual, desde quando eu encontrei Jesus, sempre foi muito forte, desde pequeno. Eu sempre senti essa intensidade. É a minha missão. É o que eu dou mais foco hoje, faço questão de dar mais foco, faço questão de falar sobre Jesus, porque é algo que me ilumina e transformou meu coração. E aí tem algo que também em mim, em relação a te conhecer um pouco, não é? É da forma com que você muitas vezes opera essa tua fé. Nós estamos habituados a, quando conversar com alguém, um conselho pessoal, um conselho de fé, essa conversa seja assim, né? Visual, presencial. Mas você não. Você muitas vezes consegue, através de uma ligação telefônica, ajudar a pessoa. Exato. Existem vários meios de comunicação, né? Então, eu sempre falo para a pessoa, claro, eu sempre gostei do relacionamento interpessoal, de sentar, tomar café, de olhar no olho, eu sempre gostei disso. Tanto é que a galera fala muito, me cobra muito: Jonatas, faz mais vídeo para redes sociais. E eu sempre fui uma pessoa, por mais que eu seja do marketing digital, eu sempre fui a parte das redes sociais. Eu meio que me adaptei a isso por causa da era do século XXI. Falei assim, eu preciso me modernizar, mas eu sempre gostei desse relacionamento. Mas sim, eu sempre... Só que, Sérgio, eu nunca vi barreiras para Jesus se manifestar.
Você pode manifestar ele e a sua comunicação como um todo numa rádio, numa TV. A arte tem esse poder, né? Então eu pensei, por que não por ligação? Por que não Certo. pelo Google Meet? Então eu nunca encontrei barreiras para isso. Então, a forma não importa, desde que do outro lado você identifique alguém que precisa. Exatamente. Desde que você faça de uma ponte para que essa voz de Cristo chegue do outro lado, já é o suficiente, porque quem vai libertar e transformar é Ele, não sou eu. E aí, quando você tem essas visões em relação àquela pessoa que vai conversar contigo, ou está conversando contigo, em todos os casos você vê algo sobre aquela pessoa ou não. Muitas vezes você não enxerga nada do que poderá acontecer, o que estará acontecendo. Não, nem sempre. Nem sempre, porque isso depende, como eu falei, não é uma ferramenta que eu tenho um autocontrole. Isso depende muito mais do Espírito Santo querer falar e às vezes existe tempo também para ele falar, ou talvez existe forma diferente dele também querer se comunicar, seja por uma palavra, seja por uma frase, seja por uma visão, seja por um sentimento, ou naquele momento ele quer manter o silêncio e isso já é uma resposta para a pessoa, por incrível que pareça, né? E às vezes o silêncio é uma resposta de reflexão também, né? Então, enfim. É porque tem muito disso também, de alguns falsos profetas pregarem este olhar, né, esse ver o futuro, como se fosse mágica. Tanto Sim. naquela bola de cristal, como também lá atrás, na história antiga, daqueles que orientavam, né, pelos astros, enfim, grandes decisões de reis, faraós. Então tem esse mundo também que é perigoso. Perigosíssimo demais. As pessoas têm que tomar cuidado, na verdade, em querer buscar atalhos, né? Quando você começa a buscar atalhos, é aí que você entra num mundo de confusão muito grande. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se o único caminho é através dos princípios da Bíblia, não tem por que você querer buscar outro atalho. Você vai ter que voltar para o mesmo lugar que você saiu. Então você vai ter que, de qualquer forma, trilhar os caminhos de Jesus. E isso é bom, porque, Sérgio, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é a melhor solução que temos para nossa vida, por mais que a gente passe por dores. E eu sei que às vezes as pessoas procuram atalhos porque pela dores que elas estão sentindo, às vezes um sofrimento, uma angústia, né? Eu não estou anulando esse fato. Mas é uma questão que a gente precisa refletir, que caminho estamos percorrendo, né? Porque a gente precisa ver as consequências dos dois lados, né? Não só ver... Portanto, tu pode ser cobrado pelo próprio Espírito Santo. Sou cobrado pelo Espírito Santo, sou cobrado por mim mesmo. Porque eu não quero trazer essa ilusão para as pessoas, né? E pelo contrário, eu quero trazer a mensagem do Espírito Santo. Claro, quando eu falo mensagem do Espírito Santo, é a mensagem da Bíblia, do Evangelho em si. Mas claro, se ele quiser falar, eis-me aqui, eu vou expressar e comunicar para a pessoa aquilo que ele está me falando, e que está tudo certo. Mas se ele não falar, está tudo certo também, eu tenho a palavra. Né? A Bíblia foi escrita 12.000 anos atrás, isso é o suficiente, é a fonte, é o manual. Muito bem. Eu agradeço muito a tua presença aqui, né, nessa conversa tão saborosa e muitas vezes rara nos dias de hoje, nessa dinâmica que a vida acaba nos dando, ou nós entrando nessa dinâmica, que fé, religião, espiritualidade acaba ficando assim um pouquinho de lado. E você não, você põe isso na linha de frente. Com certeza. O prazer foi todo meu, Sérgio. E com certeza eu voltarei mais vezes. Quem quiser fazer contato contigo, como faz? Ah, sim. Tem o meu Instagram, que é Jonatas sem H com S no final. Jonatas Monteiro, _. Lá no Instagram, na verdade, é minha rede social principal. Eu também migrei para o YouTube, tem mais ou menos 2 semanas aí que comecei a fazer vídeos. Também é Jonatas Monteiro, mas na minha rede social do Instagram você encontra tudo lá. Um abraço, bom retorno. Tu volta para o Oeste. Com certeza. Eu que agradeço. E nós estamos voltando para o estúdio para que no próximo programa você sempre tenha um ótimo convidado. Até lá, fiquem com Deus.